Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Na aula de hoje a gente vai começar um novo tema, muito embora ainda estejamos falando de reações orgânicas, mas agora a gente vai aprender reações novas, que são as reações de adição e reações de eliminação. Então vejam só, o nome do título já é bem sugestivo e a gente vai dividir essa parte em duas. Primeiro a gente vai ver reações de adição, depois a gente vai aprender as reações de eliminação. Nós já vimos as reações de substituição e naquelas reações, como o próprio nome sugere, um grupo um grupo presente em uma molécula é substituído por outro que é atacado ou ataca a substância alvo, né? Então agora a gente vai entender como que funcionam as reações de adição, certo? Primeiro, as reações de adição elas vão acontecer em alcenos ou alcinos, ou seja, compostos que têm ligação dupla ou tripla. Por que isso acontece? Primeiro por conta do tipo de ligação. Já já a gente vai entender melhor como que as ligações duplas e triplas são formadas. E aí a gente vai entender por que preferencialmente esses compostos sofrem reação de adição. Então, os compostos orgânicos eles podem ser divididos em famílias e todos os membros dessa família reagem de uma maneira semelhante. Então, como a gente viu nas reações de substituição, não tinha alcenos, a gente substituía aromáticos, a gente substituía alcanos, substituía hidrogênio no geral, né? Uma dessas famílias que a gente vai estudar agora consiste em justamente ligações duplas carbono-carbono ou ligações tripla carbono-carbono, que é o que a gente vai estudar para reações de adição. E aqui do lado tem a figura de um óleo vegetal, né? Os óleos normalmente eles apresentam insaturações em sua cadeia carbônica. Né? As cadeias de óleos são relativamente grandes e as insaturações elas fazem justamente com que o óleo possa ser líquido, possa ser um óleo. Se esses óleos eles não têm a insaturação, ou seja, se eles só têm ligação simples, isso resulta em sua solidificação. E é nesse ponto que eles se tornam gorduras. Por exemplo, as gorduras vegetais que são utilizadas na culinária são geradas a partir da hidrogenação de óleos vegetais. As margarinas são geradas a partir da hidrogenação de óleos. Então, a hidrogenação ela vai é um tipo de reação de adição que acontece com os alcenos. E no caso dos óleos, transforma eles em gorduras. Tá? Então, esse processo acontece principalmente porque o óleo ele é líquido por conta das insaturações. Essas insaturações elas vão impedir que as forças intermoleculares, as forças de Van der Waals, ajam de forma mais efetiva sobre a molécula de um hidrocarboneto e com meio que a quebra desse tipo de força, esses compostos eles não interagem muito bem, as cadeias carbônicas não interagem muito bem, não se encaixam perfeitamente, portanto, acabam estando no estado líquido. No caso das gorduras, você não tem saturação e aí as cadeias elas interagem e se encaixam muito bem através dessas interações intermoleculares, o que torna esses compostos sólidos. Então, continuando, a gente vai entender o seguinte: para que ocorra uma adição, é preciso que haja uma ligação múltipla, e essa ligação múltipla, apenas uma delas, no caso dos alcenos,
será quebrada. Para que aconteça uma adição, uma das ligações precisa ser quebrada. Então, as reações de adição, elas têm essa característica de precisar de um alceno ou de um alcino, e uma das ligações será quebrada. A ligação que é quebrada normalmente é a ligação π. Existem dois tipos de ligação. Quando a gente tem uma ligação múltipla, existem dois tipos de ligação: a ligação sigma e a ligação π. A ligação sigma é uma ligação mais forte, que acaba interagindo muito mais forte os elétrons de um átomo com o outro, enquanto que a ligação π há uma interação muito mais fraca e assim ela é muito mais fácil de ser quebrada. E aí, como a gente pode ver aqui no exemplo, esse alceno qualquer aqui, essa molécula hipotética, reage com esse composto AB para formar um alcano que foi adicionado o A e o B. Então a gente tem essa possibilidade aqui de adição. Então veja só, as reações de adição ocorrem quando se adiciona um reagente numa molécula orgânica. Então a definição, o nome, é tudo bem sugestivo, tudo bem simples. Os casos mais comuns de adição são as ligações duplas entre carbono, ligação tripla entre carbono, e pode acontecer também a reação com ligação dupla carbono-oxigênio. No caso, em aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, pode acontecer, né? Então, o primeiro exemplo que a gente vai ter é a adição de HCl no alceno. Então vejam que o hidrogênio vai ser adicionado em um ponto da molécula, em um carbono, e o cloro vai ser adicionado no outro carbono. E aí forma esse aleto aqui, onde eu tenho esse hidrogênio que foi adicionado e o cloro no outro carbono. Tá? Aí a gente vai para os tipos de adição que a gente tem. Como eu falei no começo, nós temos a hidrogenação. A hidrogenação ela é bastante comum para a indústria de alimentos, principalmente para produção de gorduras, tá? E o nome já sugere o que é que acontece. É a adição de hidrogênio, a adição de H2. Então, nós temos um alceno. Aqui, o exemplo é o alceno mais simples, que é o eteno. Mas a gente pode ter diversos tipos de alceno. E a esse alceno é adicionado o hidrogênio nas condições de pressão, temperatura e catalisador específicos. No caso do catalisador, normalmente é utilizado níquel ou platina, porque o hidrogênio ele se absorve com bastante facilidade sobre a superfície de níquel ou platina, tanto que esse processo de catálise pode ser empregado para diversos tipos de reações. E aí a gente acaba formando um alcano. No caso, se a gente tem um alceno aqui, que é o eteno, a gente vai formar o etano como produto dessa reação. Então, esse tipo de reação é também conhecido como reação de Sabatier-Senderens, que serve de base para a produção de margarinas, de gorduras vegetais para confeitaria, por exemplo, esse tipo de material. O caminho para preparar esse tipo de alcano, esse caminho não é muito usual, porque esse tipo de alceno é um tanto quanto caro, né? Então ficaria caro produzir alcanos desse tipo. É mais comum para moléculas maiores para a produção de gorduras a partir de óleos vegetais. Esse processo é bastante comum. Mas esse processo aqui que está sendo demonstrado no exemplo é um processo ilustrativo que realmente acontece se a gente utilizar as condições adequadas, mas não é um processo barato, então industrialmente não seria viável esse processo aqui. Tá? Esses outros processos para a produção de gorduras e tudo mais, esses sim são relativamente viáveis e por isso são realizados pela indústria. A indústria não vai perder dinheiro. Aí nós temos também a adição de halogênios, então a gente chama de halogenação. Nesse caso, a gente vai ter uma molécula de halogênio
não é um hidreto de halogênio, não é um hidrogênio, é um halogênio puro. Então, um cloro, um bromo, um iodo, enfim, flúor. No caso da reação, acontece a adição nos carbonos da ligação dupla e forma o dialeto, né? Como nesse exemplo aqui. Essa reação é espontânea, tá? E o composto formado, né, que é 1,2 de cloretano, ele é um líquido oleoso, que deu origem a uma olefina, também dado aos alcenos. Então, os alcenos que têm ligação dupla, eles têm esse nome de olefina, né? É comum chamar os alcenos de olefinas, porque eles têm essa característica de oleosidade. Tá? Então nós temos aí hidrogenação, que é a adição de hidrogênio, halogenação, que é a adição de halogênio. E aqui a gente tem hidrohalogenação, que é quando a gente tem um hidreto de halogênio, né? Um ácido bromídrico, ácido clorídrico e por aí vai. Nesse caso, um dos hidrogênios será adicionado a um carbono e o halogênio, será adicionado a outro carbono. A gente não está preocupado, por enquanto, qual carbono vai receber qual elemento, porque como essa molécula só tem 2 carbonos, então isso não cabe essa discussão. Vai dar no mesmo. O composto, se eu botar o bromo que está nesse carbono aqui, se eu botar o bromo aqui e o hidrogênio aqui, vai dar no mesmo. Vai ser bromoetano do mesmo jeito, não vai mudar. Quando eu tenho mais carbonos, aí a coisa muda de figura, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, veja, a ordem de reatividade, o que é isso? A ordem de reatividade é a capacidade que esses compostos têm de reagir. Então, o iodo, né, o hidreto de iodo, ele reage mais fácil do que o bromo, que reage mais fácil que o cloro. Isso acontece porque vai depender da capacidade que cada halogênio tem de doar o seu próton, né, o seu hidrogênio que está ligado a ele. E aí, quanto maior a eletrosfera, mais fácil esse hidrogênio pode sair e ser adicionado. Então, ele pode ser retirado mais fácil. Então, nesse caso aqui, como o iodo tem eletrosfera maior, ele será removido o hidrogênio será removido mais fácil do que no bromo e do que no cloro, que tem eletrosfera maior e tem uma interação elétron-elétron maior do que no iodo, tá? Então, maior reatividade, iodo. E aí a gente tem aqui a adição de água. No caso da adição de água, é basicamente uma hidratação. Então a gente vai hidratar o alceno, ou seja, adicionar água. E nessa hidratação, ou seja, na adição de água, o produto da reação é um álcool. Então a gente vai adicionar a esse alceno o hidrogênio em um carbono e o OH em outro. E aí, consequentemente, a gente vai gerar um álcool. Tá? Então a gente tem hidrogenação, halogenação, hidrohalogenação e hidratação, esses 4 tipos, que acontecem exatamente da mesma forma em todos os casos. O que a gente vai ver agora é que quando a gente vai adicionar aletos de hidrogênio, se o composto tiver mais de 2 carbonos, aí a gente vai ter que seguir uma regra diferente. A gente segue a regra geral de Markovnikov. Tá? O que é que diz essa regra? A regra diz o seguinte: na adição de um aleto de hidrogênio, ou seja, um composto que tem hidrogênio e um aleto, pode ser cloro, pode ser bromo, pode ser iodo, a um alceno, o hidrogênio do aleto, esse hidrogênio aqui, tá? Esse hidrogênio, ele vai ligar-se ao átomo de carbono mais hidrogenado da dupla, ou seja, o átomo de carbono que tiver mais hidrogênio, que tiver mais ligações com hidrogênio. Como assim? Se a gente fosse pegar nesse exemplo aqui,
Por isso que eu falei para vocês que tanto faz colocar o hidrogênio aqui ou aqui, esse hidrogênio. Porque os dois têm a mesma quantidade de hidrogênio. Agora, como a gente vai ver daqui a pouco, se a gente tiver um carbono que tem mais hidrogênio do que o outro, aí a gente vai aplicar essa regra, ó, que é a adição do aleto de hidrogênio o hidrogênio vai ser adicionado ao carbono que tem mais hidrogênios, tá? Na adição da água, essa regra também pode ser aplicada, porque a gente vai adicionar um hidrogênio em um carbono e o OH em outro. Essa regra experimental ela pode ser explicada em termos de eletronegatividade, ou seja, as moléculas de aleto de hidrogênio e da água são polares, todas elas, veja. Todas elas formam uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa. O hidrogênio, que é menos eletronegativo, adquire caráter positivo e, portanto, ele será atacado pela ligação dupla do alceno, que é rica em elétron, ou seja, ele é um eletrófilo. Ele é rico em elétron, tá? Então vamos passando aqui. Uma vez que o hidrogênio tem caráter positivo, ele será atraído pelo carbono da ligação dupla, né, como eu falei para vocês, que vai ter interação com esse hidrogênio que tem deficiência em elétron e essa dupla ela tem a abundância em elétron, digamos assim. O caráter positivo ou negativo de cada ligação específica feita entre os dois átomos se estabelece conforme a diferença de eletronegatividade, tá? Ou seja, no caso do hidrogênio, que ele tem essa tendência de ser mais positivo, e como o carbono tem um caráter eletronegativo maior, se a gente olhar na tabela periódica, vai ter essas informações, já que a eletronegatividade varia da esquerda para a direita, de baixo para cima na tabela. O carbono ele vai ter uma eletronegatividade maior do que o hidrogênio, portanto, ele vai ter um caráter mais negativo do que o hidrogênio. E quando a gente tem uma ligação carbono-carbono, essa diferença é zero porque o átomo é igual, o elemento é igual, nenhum vai se sobrepor sobre o outro. Então não vai ter diferença de eletronegatividade, tá? Ou seja, no final, o caráter do hidrogênio e do carbono vai depender dos ligantes que cada um deles vai ter, né? O caráter final de cada átomo da molécula é igual à soma dos caráteres que esse átomo adquire em cada ligação que estabelece. Por exemplo, se a gente for analisar ligação carbono entre esses dois, é zero, porque eles são iguais. Mas se a gente for analisar a ligação entre esse e esse, o carbono vai ser menos 1, o hidrogênio vai ser mais 1. E aí entre esse e esse também vai ser zero, e por aí vai. Tá? Então, a gente vai analisando ligação por ligação. Tá? Aí, ó, a adição de aleto de hidrogênio a alcenos forma aletos orgânicos, né? Como a gente já viu. Aí vamos ver esse exemplo aqui, ó. Adição de HCl ao aleto ao alceno aqui, tá? Como que vai prosseguir? Primeiro, essa estrutura aqui tem mais de 2 carbonos. Como ela tem mais de 2 carbonos, a gente precisa aplicar a regra de Markovnikov, que diz que o hidrogênio será adicionado no carbono da dupla mais hidrogenado, ou seja, no que tem mais hidrogênio. E se a gente olhar para esses dois carbonos aqui, esse aqui tem 2 hidrogênios e esse tem 1. Naturalmente, esse aqui é o mais hidrogenado. Portanto, será nesse carbono que esse hidrogênio irá entrar. Ó, como resultado aqui, ó, esse hidrogênio entrou aqui. E no carbono menos hidrogenado, entra o halogênio. Aqui, ó, o cloro. Tá? E aí a gente pode ver com relação ao gráfico dessa reação. Por exemplo, se a gente tiver uma reação aqui de A mais B, onde A e B são esses reagentes que estavam no outro slide,
eu tenho propeno e o cloreto de hidrogênio. C e D são os produtos da reação. Então aqui nós temos o C nessa linha de baixo e o D na linha de cima. O C é o 2-cloropropano, que é o que é obtido pela regra de Markov-Nikov. E o D seria o 1-cloropropano, que seria obtido por uma regra, se a gente fosse nomear, seria anti-Markov-Nikov, ou Karash, regra de Karash. No caso da regra de Markov-Nikov, como o carbono menos hidrogenado recebe o halogênio, ele vai formar esse produto C aqui. Esse produto, ele precisa de menos energia para ser formado. Veja, por isso que ele é o produto preferencial da reação, tá? Porque ele necessita de menos energia. E ele necessita de menos energia justamente por conta das interações elétricas entre os átomos. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, quando a gente vai adicionar a dupla, a gente tem essas duas possibilidades. Tanto a adição Markov-Nikov, que adiciona o halogênio no carbono menos hidrogenado, quanto a adição anti-Markov-Nikov, que adiciona o halogênio no mais hidrogenado. Só que essa aqui quase não é formada porque ele precisa energeticamente ele é inviável, ele precisa de mais energia para se formar. Essa outra ela é formada preferencialmente. Tá? Então, basicamente, o que acontece? O mecanismo normal de adição, a ligação dupla, pode ser explicado da seguinte maneira. Nós temos duas etapas aqui. Ó. A dupla ligação tem muitos elétrons, como eu falei para vocês, e essa região da dupla, além de ter muitos elétrons, eles têm elétrons π, ou seja, elétrons que fazem parte da ligação π, e esses elétrons eles podem interagir com outros grupos de forma mais fácil, porque essa ligação π não é muito forte, não tanto quanto a sigma. Então, isso atrai íons positivos de hidrogênio, e aí essa atração de íons positivos de hidrogênio para um ponto da dupla acaba gerando o que a gente chama de carbocátion, que seria um carbono positivo. E esse carbocátion ele vai procurar algo negativo para se ligar, que é justamente o que sobrou do hidreto de halogênio. No caso aqui o bromo, negativo. Mas vocês podem estar pensando, por que o hidrogênio vai direto nesse carbono e não vai nesse do meio aqui? Se a gente lembrar das reações de substituição, o carbono que tem mais hidrogênio, ele tem uma carga elétrica, uma densidade de carga mais negativa. Se esse carbono aqui tem mais hidrogênio, ele vai atrair outro hidrogênio com mais facilidade, que ele está positivo. Além disso, tem os elétrons da ligação dupla aqui, resultando na adição nesse carbono. Gerando, portanto, o carbocátion, como eu falei para vocês, e o carbocátion vai atrair o outro átomo. Tá? E aí a gente tem a regra de Markov-Nikov. Ou seja, a ligação dupla ataca o hidrogênio é adicionado, essa ligação se quebra, os elétrons são separados, vão para o bromo. Tá? Então, o bromo, que tinha 7 elétrons, ficou com todos os elétrons da ligação e formou o brometo, que é o íon, né, o nucleófilo. Essa ligação dupla é um eletrófilo, ela gosta de elétrons. Ela é rica em elétron, né? Então, o bromo, por sua vez, está negativo, ele vai procurar partes positivas da molécula, no caso aqui o carbocátion, para se ligar. E fazendo isso, ele vai gerar esse aleto aí. Tá? E aí agora a gente vê as adições em ligação tripla. Tá? Deixa eu só ver aqui se tem muita parte, senão o vídeo vai ficar muito longo e aí não vai ser interessante para a gente ver isso hoje.
Então, a gente para por aqui hoje e na próxima aula a gente fala da adição da ligação tripla e adição a ligações conjugadas e começa a parte de reações de eliminação, tá? Então, por hoje a gente para aqui e até mais.